Fala galera, boa noite. Hoje é o seguinte, vou mostrar pra vocês aí o famoso STC1000. Esse STC1000 ele é muito mal falado aí. Acompanha aí. Bom, como é que funciona o STC1000? O STC1000 ele é interessante pelo seguinte, ele tem dois relés internamente, um para ligar ao aquecimento e o outro para ligar o resfriamento. Então como que funciona a ideia dele? A ideia dele é diferente dos outros aí, que os comuns que a gente usa, que eu mostro nos vídeos aí, que eu tenho dois, inclusive um no Kizer e um na geladeira. Ele só controla refrigeração, né? Ou aquecimento. No menu a gente tem se a gente quer aquecer ou resfriar. O H de aquecimento ou C de resfriamento, tá? Do cold e heat do H, né? Então a gente tem que escolher. Nesse daí não tem essa opção. Então, por exemplo, assim, não tem esse negócio de eu vou usar ele como um aquecedor ou vou usar ele para um resfriamento. Não tem essa. Esse daí é diferente. Esse daí a gente seta uma temperatura e a gente liga dois elementos nele, um para aquecer e um para resfriar, tá? No meu caso, esse vídeo aqui eu só liguei para resfriar, tá? Então não vai aparecer ele aquecendo nada. Porém, no futuro talvez eu use, não sei, para falar a verdade, que eu comprei só para fazer teste e mostrar para vocês. Qual que é a ideia então? A ideia é a gente seta uma temperatura e seta uma diferença de temperatura, como se fosse a esterese. Só que, vamos supor, eu pedi 20 graus e você tem uma temperatura de meio grau. Então é o seguinte, quando der 20.5, ele tem que ligar o resfriamento. Aí ele vai baixando, ele baixa para 20, pum, e desliga. Aí vai subindo de novo, opa, 20.5, desliga. Ele mantém sempre no 20. Só que por um acaso, vamos supor, começou a esfriar demais e a temperatura começou a descer. Opa, em 19.5, a diferença de meio, então ele sobe para 20. Aí continuou frio, caiu 19,5, pum, sobe para 20. Então ele é legal por causa disso, ele deixa numa faixa de uma diferença que a gente pode estipular, a gente pode estreitar bastante essa diferença, só que daí pode virar uma guerra do caramba. Robinho, dá pra deixar em 0.1? Puta, dá pra deixar em 0.1, só que daí você tem que ter um sistema muito bom de resfriamento e um sistema muito bom de aquecimento. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, o meu resfriamento, vocês vão ver aí como é que eu fiz com um sistema de recirculação, que eu tô com um fermentador aqui, que é comercializado pelo Johnson, vou deixar os contatos dele aqui embaixo. E ele tem um chiller internamente, na tampa dele tem um chiller. Então eu passo água gelada por esse chiller. Só que o que acontece? Eu passo água gelada e a água a 0 grau. E eu pedi para deixar 20. Então, conforme vai passando, ele vai roubando muito calor mesmo do mosto ou da cerveja. Vai baixando a temperatura. Na hora que bate em 20, que é a temperatura que eu pedi, na hora que bate em 20, ainda na serpentina eu tenho muita água gelada. Então ele continua caindo. Entendeu? Então assim, por exemplo, se eu deixar 0,1, vai virar uma briga do cacete. Então vamos supor, eu quero 20 e deixei 0,1. Na hora que bate 20.1, ele liga a recirculação. Opa, tá, beleza, trouxe para 20, ainda tem água gelada. Opa, 19.9, liga o aquecedor. 19.8, o aquecedor tá ligado. Aí o aquecedor sobe, começa a aumentar. Opa, beleza. Só que daí chegou aqui, passou no 20, ele vai desligar. Nenhum dos dois caras está ligado. Só que ele vai continuar aquecendo ainda, porque o elemento de aquecimento continua quente. Então ele vai bater lá em cima, ele desliga. Quer dizer, o seu consumo elétrico vai lá para casa do chapéu, bichão. Então o ideal é deixar uma temperatura, uma variação aí que cubra essa falha no sistema, né, de resfriamento ou de aquecimento, tá? Se o seu sistema for preciso, você pode deixar em 0,1. Se não for tão preciso como é o meu, então dá uma ajustada aí. No meu caso eu deixei em 0.2, na hora que ele bate em 18.2 ele pumba, baixa. Aí caía, por exemplo, eu tô dando exemplo de 18 e 20 porque eu usei as duas temperaturas. Então 18.2 ele caía. Aí às vezes caía para 17.8, daí já ligava, acendia a luz de aquecimento. Só que não ligava nada porque eu não tenho um elemento de aquecimento ligado a ele, tá? É opção minha, mas o relé chaveava e mandava tensão, beleza? Então dá uma olhada no vídeo aí. Bom, então aqui é o seguinte, ela tá, acabou de ligar 20.2, é a temperatura que eu peço para ligar, então eu vou mostrar aqui a bomba funcionando. Então vamos aguardar aqui, ó. Ela vai baixar para 20 graus e vai desligar.
Bom, vocês notaram que bateu 20.0, a luz ali se apagou, obviamente então a bomba parou de funcionar. Eu vou usar um outro vídeo mostrando aí pra vocês, enquanto eu vou falando aqui eu vou mostrar um outro vídeo que eu montei, que esse aqui é o STC-1000, só que eu montei um outro também, que é um outro modelo desse, mas que é idêntico à montagem, tá? Ó, aqui a gente tem o 1 e o 2, que é o Power Supply. Power Supply é fonte de energia, então se eu ligar o 1 e o 2 direto na tomada, ele já vai acender, como eu estou mostrando aí no vídeo em paralelo, tá? Então é isso que vocês vão fazer, vocês ligam aí o 1 e o 2, já está aceso, tá bom. Beleza, depois disso, o sensor a gente vai ligar no 3 e 4, no caso desse. Não tem polaridade, então não importa a forma que vai ser ligado, vai funcionar do mesmo jeito. Tanto que o meu, no caso aqui, ele já veio ligado, eu só reforcei o aperto no borne, tá? Aqui entra a parte de refrigeração, que é o cooler, e aqui é o heater, que é o aquecedor. Então como é que a gente faz aqui? Aqui, ó, um dos cabos que eu abri aqui, tá vendo? Você pode escolher ou esse, tanto faz. Escolhe um, enrola, recorta e liga num polo, num dos bornes. E aí você puxa o fio e manda direto para a tomada. No meu caso, olha aqui, ó, um cabo sai e vai direto para a tomada, tá? Isso aqui dá para fazer bonitinho, mas não era o propósito do vídeo. O propósito do vídeo era fazer funcionar, tá? O outro cabo, se eu puxei desse lado esse, o outro é só puxar desse lado. Então se eu continuar aqui o cabo, eu vou notar que essa derivação aqui eu peguei desse lado do cabo. Então vamos lá, ó, só para vocês verem, ó, tá na parte de baixo da minha mão. Aqui, ó. Então desse lado, tá? Então um lado vocês pegam e mandam para cá e o outro lado vocês mandam direto para cá. Se eu tivesse pego daqui e saído direto para cá, funcionaria do mesmo jeito, tá? E o aquecedor, como é que faz o aquecedor? O aquecedor é a mesma coisa, sai desse fio, liga aqui e liga numa outra tomada. E o outro cabo liga na outra tomada direto. Olha lá, eu vou mostrar as configurações para você, mas ele já ligou de novo. E a bomba ali já está funcionando. Então, diferentemente dos convencionais aí do mercado, esse daqui, quando a gente aperta uma vez o 7, não acontece nada. Se a gente apertar aqui, também não acontece nada. Se eu mantiver pressionado o power, ele vai desligar o meu controlador, certo? E lá desligou a bomba. Se eu mantiver pressionado o power, ele vai ligar e lá vai ligar a bomba também, que está com 20 graus e meio e eu pedi 20 graus. Se eu segurar os dois botões, eu não vou fazer isso agora que eu estou no meio da fermentação, eu reseto o produto e ele volta com as configurações de fábrica, tá? Então eu não vou fazer isso agora, mas ele traz tudo. Se vocês, por exemplo, putz, não sei o que eu mexi aqui, fiz alguma caca, só segurar os dois botões aí que ele volta para a configuração de fábrica e tudo certo. Bom, eu vou segurar aqui então o S. Segurando o S eu tenho F1, F2, F3 e F4, tá? O que significa? Significa o seguinte, o F1 é pra gente setar a temperatura. Então vamos lá, para entrar eu seguro o S e aperto o S uma vez, entrei. 20 graus é a temperatura que eu desejo, então eu gostaria que esse controlador controlasse, deixasse a temperatura em 20 graus. Então, como ele é um controlador duplo, ele pode, que nesse cantinho então ele está resfriando, ele está baixando. Se por um acaso a gente resfriar demais, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou acender o aquecedor. E aí ele mandaria corrente pro aquecedor. Meu aquecedor aqui está desligado, tá? Mas é só ligar a tomada do jeito que eu mandei. O F1 é a temperatura. O F2, o que é o F2? O F2 é a diferença de temperatura. Então aqui no meu caso está 0.2. Tá, o que quer dizer isso? Se eu pedir 20 graus, significa que quando tiver com 20.2, ele liga, como vocês viram. Ele vai ligar com 20.2 e desligar com 20.0. E também ele vai ligar o aquecedor com 18.8 e desligar o aquecedor com 20. Então o legal desse controlador é que ele controla mesmo a temperatura precisamente. Na geladeira a gente pode colocar um aquecedor na parte de baixo
e deixar a geladeira. A geladeira a gente liga na parte de resfriamento e uma resistência a gente liga na parte do aquecedor. Então se por um acaso a gente colocar um intervalo aí de 0,5 grau e pedir para ele manter em 19, significa que quando chegar a 18,5 ele vai ligar o aquecedor, e quando chegar a 19,5 ele vai ligar o refrigerador para baixar a temperatura. É para isso que serve o F2. O F3, vamos para o F3. O que é o F3? Ele é o compressor delay time, que eles chamam. Então é quanto tempo o compressor vai ficar desligado. Então, por exemplo, se por um acaso o compressor desligar, alguns compressores eles só ligam depois de alguns minutos, né, parado. É igual a geladeira, tirou da tomada, colocou de novo, ela não vai ligar no mesmo instante. Só que ela vai ficar tentando ligar. Então, a gente consegue atrasar isso daí naquele delay. E o último item, que é o F4, ele significa a calibração do nosso sensor. Então esse daqui precisa calibrar. O meu não tinha diferença nenhuma, por isso que eu não calibrei, beleza? Bom, e para ajustar, mostrei para que serve cada item, F1, F2, F3, F4. Então para ajustar, que vem a pentelhação. Eu tenho que segurar, vamos tentar ajustar aqui só para mostrar para vocês. Vamos ajustar, por exemplo, o F2, tá? Então eu chego no F2, aperto o S, seguro o S e aperto com o mais ou o menos, tá? Não dá para ajustar com uma mão só. Se eu puser, tá vendo, ó? Se eu puser para cima ou para baixo, ó, F2, eu quero aumentar. Se eu apertar, eu não aumento nada. F2, seguro o S e ponho. Então aqui, vamos colocar 0,5. O que eu quero dizer então? Bom, aí eu ensinei, eu quero dizer que é o seguinte, entre 19,5 até 20,5, eu não quero que ele faça nada. Quando bater 20 graus e meio, quero que ele ligue o refrigerador para baixar a temperatura, e quando bater 19 graus e meio, eu quero que ele ligue o aquecedor para subir a temperatura, tá? Sempre para a temperatura que a gente setou aqui, ó, no F1, que é 20 graus. Agora eu vou fazer o seguinte, para mostrar um teste para vocês aí, eu vou aquecer, porque o sensor ele já está aquecendo. Olha lá, bateu 20,5, tá? Bateu 20,5, ele ligou o cool, então para resfriar. Só que agora, para ficar interessante a brincadeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o sensor aqui e eu vou colocar em contato com o gelo, para a gente baixar a temperatura, para mostrar ligando o aquecedor. Ó, aqui eu tenho água gelada. Então eu vou só mergulhar aqui, ó. A temperatura dele vai baixar. Ó, tá despencando. Opa, baixou para menos de 19,5. Ele já ligou o aquecedor, tá? Eu não vou conseguir mostrar porque eu não liguei o aquecedor, mas se tivesse alguma lâmpada, alguma coisa, ele acenderia na hora. Então esse vídeo aqui é para instalação, configuração e mostrando aí como é que funciona o STC1000. Bom, aqui o aquecedor está ligado. Eu vou mostrar para vocês que a bomba está parada. Ó, olha lá, tubo parado. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou aquecer propositalmente, ó, vou deixar fora, vou deixar aqui aberto, tá? Ó, 17, ó, continua desligado, a bomba continua desligada. Vamos ver, na hora que estiver batendo quase 20,5, eu vou mostrar. Ó, tá 19,3, 19,6, 19,7, 8, 20, agora desligou os dois. Agora vai bater 20,3, 24, 20,5. Ligou, certo? Esse é o funcionamento. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aí, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o funcionamento desse cara. Em algum vídeo futuro aí, se eu tiver a necessidade, eu vou colocar ele para controlar o aquecimento ao mesmo tempo que controla o resfriamento. Porém, para mim, na necessidade atual, não faz sentido, tá? Se você por um acaso morar numa cidade que é uma loucura aí, de dia faz um calor, de noite faz um frio do caramba, então isso daqui pode te atender muito bem, beleza? Isso aí, cheers! Não dá pra operar com uma mão só esse controlador. Quem foi que desenvolveu isso aí? O chinês. Não vai baixando. Então vai baixar pra 17 mil. Desculpa.